ler para vocês uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de José Herculano Pires. Falar sobre o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se da hierarquia dos outros. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus nos deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos e do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava a mão, dizendo: "Que me importa?", disse mesmo aos judeus, "esse homem é justo? Por que quereis crucificá-lo?" E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, nossos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e o dever. Marlene da Silva. Que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe estavam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril. E para isso é necessário primeiro expulsá-lo do nosso coração. Que assim seja, Esse é o único texto do Emmanuel do Evangelho. O Emmanuel, o mentor mais assíduo de Francisco Cândido Xavier, tem só esse texto incluído no Evangelho. Tem uma parte, não sei se os senhores notaram, que ele diz que na época de Pôncio Pilatos, ele lavou as mãos e o justo foi cumprir todo o martírio e o consequente desencarne dele, né? Lembrando que Emmanuel, na época em que Jesus caminhou entre nós, na época de Pôncio Pilatos, Emmanuel, ele era um senador romano de nome Públio Lentulus. E ele se encontrou com Jesus. E Jesus disse assim para Públio Lentulus: "Emmanuel, segue-me." Mas naquela época, o Emmanuel não tinha essa envergadura moral, esse desenvolvimento, essa altura que ele tem nos tempos de hoje. E na época, ele negou o Cristo, como também Pedro negou o Cristo, como vários que foram convidados a seguir o Mestre negaram. E por que Emmanuel fala do egoísmo? O que é o egoísmo em nós? O egoísmo em nós é a falta de caridade. Está escrito no texto de Emmanuel. O egoísmo em nós é a falta de solidariedade, é a indiferença que nós temos para com as demais pessoas, não é? Mas sabe o que é o egoísmo também? É a falta de fé. Por que a gente se torna egoísta? Por que a gente deixa de orar? Vamos falar sobre a eficácia da oração. Porque a gente acha que não vai dar certo. E como a gente acha
que orar não resolve, a gente se fecha em concha. E aí a gente cuida só da nossa vidinha. Porque os outros, eles é que se virem. Não é? A gente pensa assim. A gente pode não expressar esse pensamento, mas lá no subconsciente é isso que quer dizer. É isso que quer dizer. Esse egoísmo é porque nós estamos empenhados em melhorar as nossas vidas. E ele, ela, ora, vocês cuidem da vida de vocês. Isso se dá o nome de egoísmo. Nós somos egoístas, em maior ou menor grau, mas nós somos egoístas. O que nos leva a ser tão mesquinhos, o que nos leva a cuidar tanto de nós mesmos, é a falta de fé. É a falta de fé de que as pessoas vão melhorar, que tudo à minha volta vai melhorar. E essa falta de fé tem muito a ver com a nossa ideia de que rezar não resolve. Mas rezar resolve sim. Né? Nós precisamos aprender da eficácia da prece. Quando nós percebemos que orar é bom, e os nossos irmãos evangélicos costumam ter um adesivo no carro que tem o seguinte dizer: ora que melhora. Mas a gente nem percebe isso, né? A gente diz, deve ser mais um fanático religioso. Colocou lá no carro, presente de Jesus, ora que melhora. Sou fiel, né? É alguma coisa assim, né? Então, e nós que não acreditamos em quase nada, ou nós que temos esse sentimento de individualismo, de personalismo muito próximos de nós, muito latente em nós, a gente acha, lá vai mais um fanático religioso. E os nossos familiares, quando a gente vem na casa de oração, fala, vai lá rezar de novo? Você acha que dá certo? Você vai lá tomar passe, vai passar com aquele baixinho, o médium de novo? Vocês acham que dá certo? Dá sim. Dá sim. Porque a gente tem fé. Porque a gente acredita que quando a gente entra naquela salinha, o passe, a energização, a boa energia que nós recebemos vai resolver um número muito grande dos nossos problemas. Não todos, mas um número grande de problemas. Mas a gente nem percebe isso. No mais das vezes, a gente vem meio mecanicamente. Eu vou lá na casa de oração porque eu estou com um problema. Quem sabe? Porque a casa de oração é o último recurso. É o último recurso. Eu vou lá. Já tentei de tudo. Fui na cigana, fui no ledor de sorte, fui no saravá. Agora eu vou lá para ver se resolve o meu problema. Orar faz muito bem. E nós deveríamos orar com mais frequência. Vejam só, um gracejo. Eu ainda falei há pouco, sempre que eu tento ser engraçado, eu descambo para grosseria. Mas há pouco nós estávamos fazendo a sopa e acabou a água. O que nós fizemos? Oramos. A água voltou. É uma coincidência? Sim, mas nós acreditamos que coincidências não existem. Não é? Então eu vou contar um caos. Você vai lembrar isso? Não? Então eu vou contar uma historinha sobre a eficácia da prece. E eu espero que com esse caso, com esse testemunho, os senhores e as senhoras percebam que quando a gente começa a mudar aqui dentro, as nossas concepções, o nosso modo de agir diante da vida, principalmente diante das dificuldades da vida, as coisas melhoram. Nós não iremos, creio, nós não iremos achar solução para todos os nossos problemas. Porque nós temos um número muito grande de problemas. Mas nós podemos, e nos é um dever nosso, procurar diminuir o número, tanto quanto possível, de problemas e de aborrecimento das nossas vidas, não é isso? Não é isso que nós buscamos? Olha, não dá para ser feliz da noite para o dia.
Não dá para eu resolver todos os meus problemas em uma semana. Mas, se a gente der o primeiro passo, mudar algumas atitudes, a gente já começa a dar uma melhoradinha na nossa vida. A história se passa em 1220. 1220 tem uma comuna italiana, lá na região da Umbria, que se chama Gubbio. Aqui para nós seria um município, né? Lá eles chamam de comuna. Então em Gubbio, em 1220, morava uma pessoa, passava um tempo por lá, uma pessoa que todos nós conhecemos muito bem, Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Bom, apareceu lá naquelas cercanias de Gubbio um lobo enorme, com tamanho acima da média. Era um lobo realmente grande e feroz. E ele começou a atacar todos os animais, né? A criação que tinha lá. Mas esse lobo, ele era insaciável e começou a atacar também os homens. Os homens. Bom, ele, com o passar do tempo, ele começou a ter predileção pela carne humana. Vale lembrar que naquela época, isso na idade, antes da Idade Média, né? A Idade Média começa no finalzinho do século IV, nós estamos aqui falando do século III. As cidades, elas eram fortalecidas por uma muralha, né? Então todo o povo de Gubbio começou a ficar restrito, começou a ficar preso, isolado dentro das muralhas da cidade, porque ninguém ousava atravessar os portões da cidade, porque certamente iria ser devorado pelo lobo. E o lobo ficava lá, no covil dele, né, no lugar dele, esperando que alguém fosse tolo o suficiente para sair das fortalezas da cidade. Nessa época, Francisco de Assis morava por lá. E aí ele disse o seguinte: eu vou lá resolver esse problema. Eu vou falar com o lobo. Porque todos sabem, né, que Francisco de Assis, ele se comunicava com os animais, né? Se isso é lenda, se isso não passa de uma crendice, nós não sabemos. Mas fato é que Francisco disse: eu vou lá conversar com esse lobo. E muitos dos moradores da aldeia falaram: não vá, é perigoso. Mais de uma vez, e foram insistentes: Francisco, não vá. Mas ele foi mesmo assim. Um grupo de seguidores, um grupo pequeno, é verdade, de seguidores de Francisco, acompanharam ele. Só que, saindo dos portões da cidade, esse grupo meio que começou a andar mais devagar. E Francisco foi, né? Foi firme, direto lá onde ele ia se encontrar com o lobo. Então ia Francisco à frente e esse grupo de seguidores mais atrás. Vendo as pessoas chegarem, o lobo saiu da toca, feroz como sempre, com as mandíbulas abertas, e veio correndo de encontro ao grupo, e principalmente ele ia encontrar entre ele e o grupo o Francisco, que vinha mais à frente. Francisco levantou a mão assim que o lobo chegou bem próximo, fez o sinal da Santíssima Cruz e fez uma pequena oração. De imediato, o lobo fechou, cerrou as mandíbulas e se prostrou aos pés de Francisco. Francisco, reza a lenda, né, que Francisco se dirigiu ao lobo e disse o seguinte: irmão lobo. Ele chamava todos de irmão: irmão lua, irmão sol, irmão pássaro, irmã árvore, irmão lobo. Irmão lobo, tem desfeito muito mal às pessoas dessa cidade. Você matou o gado, as ovelhas, e como se isso não bastasse, você passou a ser um devorador de homens, eles que foram feitos à imagem do Criador. Isso não te constrange, irmão lobo? Lobo em silêncio, né? Ele falou: eu vou hoje fazer as pazes entre ti, lobo, e o povo da cidade. Porque o povo da cidade quer te matar.
eles te odeiam, querem te matar, os cães querem te atacar. E por que isso, lobo? Eu sei que o que te levou a cometer essas atrocidades foi a fome. Temos um pacto. Você vai deixar de fazer isso? Porque se você deixar de atacar essa cidade, eu te prometo que os moradores da cidade vão te alimentar enquanto você viver. O lobo acenou com a cabeça, concordando, colocou a pata dianteira dele na mão de Francisco e estava selado a couro. E Francisco disse mais: lobo, me acompanhe, eu vou te levar à cidade e nós, ali diante de toda a turba, nós iremos revelar esse nosso pacto, esse nosso acordo. Os que acompanhavam Francisco ficaram estarrecidos e saíram em polvorosa até a cidade. Antes mesmo de Francisco voltar com o lobo, eles anunciaram em toda a cidade que Francisco vinha chegando com o lobo. Nisso que todo o povo correu para a praça central. Abriram-se os portões e Francisco entrou com esse lobo, como se fosse um animal de estimação. Todos ficaram boquiabertos. E Francisco, na praça central, improvisou um pequeno sermão. E ele começa assim, o sermão. Foi um sermão curto. Que a bestialidade, que a ferocidade do inferno é muito grande. Pois que a ferocidade de um simples lobo fez uma cidade inteira tremer. Como nós devemos temer o inferno? Porque o inferno é infinitamente feroz em relação a esse lobo. Foi assim que ele começou o sermão. E contou para os que estavam lá ouvindo na praça, que era praticamente a cidade toda, do pacto que ele tinha feito com o lobo. E as pessoas ficaram admiradas com a docilidade do lobo. E o lobo lambia os pés e as mãos de Francisco. E ele disse, repetindo, que daquele dia em diante o lobo iria conviver com eles ali na cidade. E que ele iria de casa em casa e cada morador iria alimentá-lo. Enquanto ele vivesse, ele passaria a ser o guardião daquela cidade. Ele que tinha sido o algoz de muitos, o assassino de muitos, odiado por todos, ele passou a ser uma espécie de guardião, uma espécie de animal de estimação daquela localidade. As pessoas ficaram tão admiradas que mesmo os que não eram seguidores de Francisco se converteram ao cristianismo. Porque eles perceberam a força da oração, a força da fé, a força da bondade. Eles perceberam, eles estavam diante de um milagre produzido a partir da oração, a partir da confirmação da fé e da esperança em dias melhores. A nossa história termina aqui. Mas também, essa história deu-se em 1220, como eu disse. E ela faz parte de um livro que em italiano tem o nome de Fiorette de Francesco, As Pequenas Flores de Francisco. E o que é esse livro, As Pequenas Flores de Francisco? É uma coleção de 53 pequenos contos que contam passagem da vida de Francisco de Assis. Bom, esse livro ele foi impresso no final do século IV, início da Era das Trevas, início da Idade Média. E neste livro consta também que o lobo viveu entre os moradores da cidade por mais 2 anos. E nesses 2 anos que o lobo viveu entre eles, ele foi alimentado e até acariciado pelos moradores
E os moradores, quando o lobo veio a falecer, já de velhice, todos lamentaram. Porque o lobo era o símbolo da santidade de Francisco. Era o símbolo da força, da esperança, da fé, da oração. Quando o lobo morreu, fizeram uma cerimônia lá, com todas as honras, e enterraram o lobo. E depois de algum tempo, construíram uma igreja onde estava sepultado o lobo. E deram o nome dessa igreja de Igreja Francisco da Paz. Está lá em Google, viu? Região da Hungria. Bom, em 1872 para 1220, 652 anos. Tem alguém que conta matemática aí? 652 anos após esse ocorrido, e todo mundo tinha isso como lenda, como crendice, como histórias que inventaram, né? Como tantas histórias que inventam. Mas essa igreja, em 1872, ela passou por uma reforma muito grande. E eles encontraram, quebrando a laje, o piso, a ossada de um animal muito grande. Constatou-se tratar-se de um lobo, de dimensões gigantescas. Aí perceberam, 652 anos depois, que essa história pode muito bem ser verdadeira. A ossada está lá. Estão vendo? Em 1913, um poeta nicaragüense de nome Rubén Darío, ele poetizou, ele romanceou todos esses contos que eu falei para os senhores que estão nesse Fiorete de Francesco, né? Nesse livrinho do início do século, do final do século IV. E sabe o que esse poeta nicaragüense, depois de ler toda essa obra que conta as histórias, passagens da vida de Francisco, sabe como é que ele termina o livro? A bestialidade humana, ela é infinitamente superior à bestialidade das feras. É chato essa constatação, é triste, mas nós somos ferozes, nós somos ingratos, nós somos feras famintas, nós só pensamos em nós mesmos. É uma triste constatação. E quando eu digo nós, é claro que eu estou falando de uma forma geral. Mas até onde chega a maldade humana? Até onde nós podemos ir? Nós somos o lobo antes da conversão? Eu acho que sim, né? E diz a sabedoria popular que nós temos dois lobos, né? Dentro de nós, um bom e um ruim. E qual é o lobo que a gente alimenta? Diante de uma dificuldade, nós temos duas opções, duas decisões para serem tomadas. Diante da dificuldade, a gente encara o problema e resolve, ou a gente vai chorar no canto? A gente vai reclamar da nossa sorte, ou nós vamos arregaçar as mangas e ir de encontro ao problema e solucioná-lo? Hoje em dia nós vivemos a época do politicamente correto, não é? Aí dizem assim, você não deve falar, estou correndo atrás do prejuízo, não é? Falam que não é bom você falar, estou correndo atrás do prejuízo. Você tem que dizer, estou correndo atrás do lucro. Eu discordo, né? Com a devida vênia, eu discordo. Nós devemos correr atrás do prejuízo. Porque sabe o que é o prejuízo? Foi um deslize nosso, foi um equívoco nosso, foi um erro nosso. Então a gente tem que correr atrás para solucionar, para resolver. Então eu acho que o dito popular deve ser mantido. Devemos correr atrás do prejuízo. Eu estou correndo atrás do prejuízo. Que prejuízo é esse? Foi o prejuízo que eu produzi lá atrás. O prejuízo pode ser a pessoa que eu magoei, o dano, o prejuízo que eu causei, a grosseria que eu cometi.
É esse o prejuízo que eu tenho que correr atrás. Porque eu tenho que resolver os meus problemas. Então vamos correr atrás do prejuízo. Vamos nos tornar dóceis. Ainda que nós tenhamos sido feras até hoje. Ainda que nós tenhamos sido egoístas até hoje. Vamos nos converter e vamos perceber que é começando pela oração. A oração é eficaz. A eficácia da oração. A eficácia de nós nos conectarmos com o que é bom, com o que é justo, com o que é sagrado. Ou a gente opera uma verdadeira revolução em nossas vidas, uma verdadeira transformação, ou nós vamos continuar assim. Essas feras bestiais, ferozes. Ou a gente vai continuar trabalhando para comer, para trocar de carro, para cuidar da nossa vida. E aí a gente vai esquecer que a nossa vida depende e muito dos que estão à nossa volta. A minha vida é boa se à minha volta tudo me for favorável, não é? Então como é que eu posso cuidar só do meu próprio umbigo, do meu próprio nariz? Eu quero que as pessoas que eu amo estejam bem. Eu quero que as pessoas que eu sou simpático, que eu tenho consideração, tenham um entendimento que eu já possuo. Eu desejo que as pessoas que estão à minha volta e que eu tenho muita consideração tenham saúde, que consigam respirar nesses dias. Está difícil respirar. Eu quero saúde para todos aqueles que eu amo. E vai chegar um momento, nesse exercício de transformação de cada um de nós, que a gente vai desejar o bem até para quem a gente é antipático. Até para aqueles que nós não conhecemos. Vai chegar um momento em que nós vamos esquecer de nós mesmos. E vamos começar cada vez mais a auxiliar as pessoas. Seremos pródigos em ajudar. Nesse dia, e esse dia há de chegar, nós deixaremos de ser egoístas. Porque quando esse dia chegar, vai estar muito bem sedimentado nas nossas mentes a eficácia da oração. Nós vamos perceber, e olha só, e talvez até bata um arrependimento em nós, tá? Puxa, como é que eu consegui errar tanto tempo? Como é que eu consegui fazer tanta bobagem durante tantos anos? E vai cair uma ficha, me desculpe a expressão, né? Mas é isso, e vai cair uma ficha, fala, vejam só, nós fomos o ó do Borogodó, nós até hoje fomos o cão chupando manga, e ainda assim tem quem nos ama. E ainda assim o Pai nos abençoa, nos protege. E o Pai nos protege não do mundo, mas de nós mesmos. Quando as coisas não dão certo na nossa vida, o primeiro pensamento que nos ocorre é: eita, que Deus deve estar distraído com outra coisa. Não, pensem assim, algo não deu certo na sua vida, é Deus te dando a oportunidade de resolver o prejuízo. É Deus chamando a sua atenção. Pessoal, hoje, excepcionalmente, nós não vamos servir a sopa lá. Depois, se vocês quiserem, a sopa vai ser servida aqui na frente, tá bom? Ah, é. E olha, por favor, tomem sopa que eu passei a manhã toda fazendo. Por isso demorou muito para ficar pronto. Ai de alguém se disser que a sopa está ruim. Tá bom? Então é isso, filhos de Deus, filhas de Deus. Nós queremos melhorar de vida. Mas pense, o que a gente está fazendo para a nossa vida melhorar? Porque a gente continua cometendo os mesmos erros. A gente continua minando o nosso corpo físico com os nossos excessos. A gente continua comprometendo a nossa mente, a nossa sanidade mental com os pensamentos horríveis que povoam a nossa cabeça.
a gente continua comprometendo o nosso relacionamento com as conversações, com os gracejos, com as piadas de gosto muito duvidoso. Nós acabamos comprometendo o mundo com as nossas atitudes. Está na hora de a gente mudar. Está na hora. Aqui ninguém é mais criança. Eu não digo criança na ideia, no aspecto infantil, mas nós não temos mais o espírito jovem. Nós temos o espírito que já esteve por aqui muitas e muitas vezes. Nós não somos tão novos assim. Isso quer dizer que a gente vem, ao longo das encarnações, acumulando erros. Quando, na verdade, o Pai nos dá essa possibilidade de voltarmos para nós solucionarmos os erros que nós cometemos. Mas a gente volta e, como era para diminuir os erros, a gente vai aumentando. Já perceberam que algumas pessoas solucionam um problema criando outro? É? Como é que eu pago a minha dívida no banco? Tirando empréstimo em outro banco? É assim? Não é. Como é que eu resolvo o meu relacionamento de homem e mulher, o meu relacionamento mais íntimo? Dou um pontapé na atual e arrumo outra. É assim? Então, a gente está solucionando o problema, arrumando outro problema. Solucione os seus problemas. Mudem a ideia. Porque diz um poeta da atualidade, mude, porque quando você muda, o mundo muda com você. Gabriel Pensador. É uma grande verdade. O mundo só vai se tornar melhor para cada um de nós quando nós nos tornarmos melhores. Que o bom Deus abençoe os senhores e senhoras. Que os senhores e as senhoras possam ser abençoados, nutridos no estômago e no espírito pela sopa santificada. Nós fizemos sobre oração. Viu? Assim seja, graças a Deus.